Fala galera, então vamos dar início à introdução ao Node.js. Então primeiro a gente vai saber o que é o Node. Basicamente ele é uma plataforma, uma cross-plataforma de tempo de execução, de runtime, que tem código aberto e que permite que desenvolvedores criem aplicações server-side em JS. A gente sempre usou JS ou JavaScript no cliente-side desde os primórdios da web, basicamente quando nasceu o JavaScript, mas com o Node a gente passou a ter a possibilidade de criar aplicações também no lado do servidor. Então ele é executado diretamente no sistema operacional, então aqui não tem nada a ver com o navegador, como a gente está acostumado. E ele provê suporte a APIs mais tradicionais, parecido com aquelas que a gente encontra em linguagens como Java, C, C++, Python, dentre outras. Como, por exemplo, um API para a requisição de HTTP, para acessar o sistema de arquivo e mais. Mas como surgiu o Node, né? Então, só para contextualizar, enquanto a web tem 30 anos e o JavaScript tem 26, o Node é bem mais recente, tem apenas 12 anos, apesar de ter sido construído e utilizar o JavaScript. Tá? Então, antes do Node, o Netscape até tinha investido numa tecnologia chamada Livewire, que era para criar aplicações usando JavaScript, web dinâmica usando JavaScript no lado do servidor. Porém, essa iniciativa não teve sucesso. As aplicações server-side só vieram mesmo escritas em JavaScript, só vieram se popularizar com a introdução do Node há 12 anos atrás. E um fator decisivo foi o timing, certo? Então, o JavaScript nesse tempo passou a ser utilizado em aplicações mais largas, mais amplas, maiores, como o Gmail, como o Flickr. Na verdade, essas aplicações ainda estavam rodando no navegador, mas porém tinham muitas outras funcionalidades. Então, o JavaScript deixou de ser meramente um componente ali na navegação para tornar o site interativo, mas ele deixou de ser isso e passou realmente a ter funções primordiais para o funcionamento. Passou a chegar de um ponto que, se você desabilita o JavaScript de muitos navegador, muitos sites param de funcionar completamente, como é o caso do Gmail, Flickr, etc. E para dar suporte a esse tipo de aplicação mais robusta, as engines ou os motores JavaScript, aqueles que interpretam o JavaScript e executam dentro do navegador, tiveram que evoluir. E tiveram que evoluir ainda mais porque nesse momento da história haviam diversos navegadores competindo, cada um usando um motor JavaScript diferente. Então havia essa competição. E nesse contexto, o Node nasceu utilizando o V8 ou Chrome V8, que é um engine JavaScript utilizado no projeto Chromium, que é um engine open source e que evoluiu bastante durante essa época. Então, o V8 é um engine de alto desempenho, JavaScript e WebAssembly, todo escrito em C++ e é usado no Chrome e no Node, né, como eu acabei de falar, e em outros projetos. Então, ele compila e executa o código JS, faz o gerenciamento de alocação de memória e também realiza a desalocação quando não for necessário. Ou seja, ele tem lá o Garbage Collector, que é tão famoso no Java. Agora, um pouquinho da história do Node, né? Então, o Node começou em 2009, foi quando ele foi criado, e a primeira forma do NPM, que é o Node Package Manager, que a gente vai falar bastante desse cara mais à frente, foi criado. Em 2010, foi criado o Express, que é um framework web que a gente vai utilizar a seguir, e o Socket.io, que é um framework para troca de comunicação bidirecional através de eventos. Em 2011 foi lançado o NPM 1.0 e nessa época grandes empresas passaram a adotar o Node, como LinkedIn e Uber. Um ano depois foi constatada uma grande adoção do Node e culminando com 2013 a primeira grande plataforma de blog chamada Ghost, todo escrito em cima do Node.js. Em 2014 teve um marco importante, um fork, uma divisão do projeto. Surgiu então o io.js e tinha como objetivo trazer as funcionalidades do ECMAScript 6, que ainda não existiam no Node tradicional.
Porém, em 2015, além da fundação da Node Foundation, foi feito o merge desse projeto e foi lançado o Node 4, ou seja, 1, 2 e 3 não chegaram a ser lançados, o código já foi lançado trazendo as novidades do ECMAScript 6. Em 2016 houve um problema chamado LeftPad, que tem a ver com o NPM, vale a pena vocês pesquisarem, então teve um maior burburinho, muita gente ficou sem, várias aplicações de Node.js pararam de funcionar, enfim, foi resolvido esse problema. Paralelamente a isso, foi lançado o Yarn, que é um outro gerenciador de pacotes concorrente do NPM, e foi lançado o Node 6. Em 2017 foi lançado o Node 8 e o NPM chegou a 3 bilhões de downloads por semana, downloads de pacotes, né? Em 2018 foi lançado o Node 10 e 11, em 2019 o 12 e o 13, em 2020 o 14 e o 15, e nesse último ano foi lançada a versão 16 e 17. Então hoje a gente está na versão 17 do Node. E quais são as características do Node? Então, uma característica bastante importante é que aplicações de Node.js são executadas em um único processo. Então, o que acontece é que, diferentemente de outros frameworks, quando chega uma requisição nova, não é necessário criar uma thread, certo? Além disso, o Node, já que ele funciona com um único processo, ele fornece um conjunto de operações primitivas assíncronas. O que isso quer dizer? São operações de entrada e saída que não bloqueiam a thread principal, o que é muito importante, já que o Node roda em uma única thread, um único processo. Então pense quando você escreve um código Java, ou C, ou C++, e você pede uma entrada do usuário no console. O seu programa ele fica parado lá, bloqueado, até que a entrada seja lida, né? E aqui no Node, essa tipo de primitiva é assíncrona, ele não vai parar, então é muito baseado em callback e eventos. A gente vai ver mais à frente como é que funciona. Então, dessa forma, é assim que o Node garante que o código não vai ser bloqueado e essa thread principal não bloqueie, causando assim a pausa da aplicação como um todo. E por conta disso, ela é escalável e mais simples de debugar, já que não há concorrência de threads, porém tem algumas dificuldades quando você começa a fazer várias callbacks e utilizar promises também. Não é algo tão simples assim, mas é um pouco mais simples do que trabalhar com threads diretamente. E mais recentemente, a gente pode também falar como característica que as novidades do ECMAScript podem ser utilizadas aqui, já que, como está no servidor, você tem um controle do ambiente de execução, diferentemente de quando você usa os navegadores, que vai ter um navegador que dá suporte ao ECMA mais novo, tem um outro que ainda não dá suporte, ou dá suporte parcialmente. Aqui, já que você tem o controle do server, caso você esteja instalando, obviamente, configurando o ambiente, você pode usar todas as novidades do ECMAScript sem nenhum problema. Então aqui é uma das características principais do Node. A gente vai primeiro ver como funciona em outros frameworks e depois mostrar como é o Node. Então aqui eu tenho a imagem de um servidor web e o que acontece quando um request chega é que ele cria uma thread no thread pool, na piscina de threads. Então cada requisição é uma thread e aí eu tenho operações de bloqueantes de I/O, por exemplo, um acesso ao banco de dados, um acesso a um arquivo. E o que acontece é que o servidor fica gerenciando essas threads de forma que as operações sejam respondidas, os requests sejam respondidos, certo? No Node é um pouco diferente. Eu não tenho múltiplas threads. Eu só tenho um único evento, um único processo rodando em loop. É um single thread, ou seja, se você bloquear esse loop, você bloqueia o aplicativo. Então tem que ter muito cuidado quando está escrevendo uma aplicação em Node por conta disso. Então, como é que ele resolve a questão de múltiplas requisições? Ele tem uma pilha de requisições. Então, toda vez que vai chegando uma requisição, ele vai empilhando. E durante esse loop, ele vai retirando cada uma delas e respondendo. Então, vai passar por operações bloqueantes, passa lá pelo kernel threads, que vão até operações não bloqueantes no banco, porque as primitivas deles são diferentes. E aí ele retorna na callback
passa para o evento de volta, ele desempilha lá. Então ele vai fazendo isso o tempo todo e assim você garante que você não vai bloquear, né, o Event Loop, que é o mais importante. Então é assim, essa é a característica principal do Node e é por isso que ele é tão escalável. Porque uma thread, computacionalmente, ela é muito mais custosa, ela consome mais memória, ela é mais lenta de executar, então tem vários custos adicionais quando se trata com a thread. Por característica principal do Node, eles optaram por não criar múltiplas threads, então eles, com esse Event Queue, eles conseguem otimizar bastante e ainda assim responder várias requisições em um tempo muito bom. Então é assim que funciona. E quais são as vantagens de utilizar o Node? Por conta dessas características, ele tem um excelente desempenho e é bastante escalável. Para quem já trabalha com web, e foi uma grande vantagem na época, ele é todo escrito em JavaScript, então você não precisaria aprender uma nova linguagem para utilizá-lo. Por conta disso também tem uma grande comunidade e, na verdade, também com um grande sucesso, essa comunidade aumentou bastante de usuários e desenvolvedores. Então você consegue encontrar uma infinidade de frameworks no NPM, por exemplo. Tem muitas bibliotecas para tudo que você imagina. Inclusive, às vezes é até um problema, porque para fazer uma única coisa tem muita biblioteca que resolve o mesmo problema. O NPM faz esse gerenciamento de dependência para você, que ajuda também. Então você já tem uma ferramenta que te ajuda a achar as bibliotecas e faz o gerenciamento de dependência. E ele ainda é portável. Você tem versões para Windows, macOS, Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, WebOS, NonStopOS e existem toda uma documentação para que você ajudando você a portar para um outro sistema operacional que você queira. Então, pessoal, essa foi a breve introdução sobre o Node. Eu espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo já ver como a gente começa a utilizar o Node de fato, como a gente cria o nosso projeto em Node, como é que a gente roda um código Node em Node. Então, vejo você no próximo vídeo.